Tudo bom? Pensando aí no nosso projeto, que a ideia ficou um pouco atabalhoada, mas vamos pensar num projeto. Vamos fazer essas duas aulas que a gente tem aí, um projetinho, tá bom? A ideia geral para vocês eu peguei isso aqui, ó. Tá vendo? São motorzinhos de cortina. Olha que legal. É uma automatização residencial. Eles vão ocultos atrás das cortinas, né? Eles ficam ocultos, olha, não dá para ver, mas eles, né, permitem isso aqui, ó. Quando você clica, ele vai deslocar e voltar, né? Ele abre e fecha a cortina. São a bateria, tudo mais. Isso aí agora aqui a gente não vai levar em consideração, mas a ideia são baterias recarregáveis. Então ele tem um motor, que tem uma roda que gira, que é apoiada no trilho da cortina, e ele pode ser facilmente removível. E ele tem essas duas hastes aqui, que são dois sensores, que com esses sensores ele consegue determinar que ele chegou no fim, onde ele abre no máximo a cortina, e no meio, que é onde ele deve parar. Isso aí é feito através de um ou magnético ou um sensorzinho. A gente sabe que tem as chamadas chaves de fim de curso. Então nós vamos colocar duas chavinhas no para simular, né? Então a gente vai fazer simulado no Tinkercad, então nós temos que procurar. E aí começam a vir as definições, né? Então tem que aceitar comandos via Bluetooth, né? Aqui no caso ele está falando que é Wi-Fi, mas vamos fazer o nosso Bluetooth. E ele tem agendar, nós não vamos agendar, senão vai ficar complicado demais. O projeto dentro de 2 aulas não seria possível fazer agendamento de horário. Mas nós podemos fazer um sensor nele aqui de luminosidade. Quando ele está no meio, ele está escondido atrás, ele percebe que tem luminosidade atrás da cortina. Tá? Então, quando a luminosidade for grande, ele abre a cortina, já é de dia. Quando a luminosidade for baixa, aí é que é à noite, ele fecha a cortina. Então ele vai trabalhar, né, com índice de luminosidade. A gente coloca um sensor de luminosidade. Esse seria o modo automático dele. Você deixa no modo automático, ele abre quando tiver luz e fecha quando tiver escuro. Então de dia ele abre a cortina, à noite ele fecha. Ele faz isso automático. E tem o modo manual. Se tiver no modo automático, você não consegue interagir manualmente, você mandando abrir e fechar. Mas, se você tirar do automático, você consegue abrir e fechar a cortina a hora que você quiser. Então, aí você passa a controlar, então o abre e o fecha, tá bom? Então, se ele abre e fecha, é o mesmo motor que tem que girar no sentido horário e depois no sentido anti-horário. É um motorzinho a bateria, então é um motorzinho de corrente contínua, simples, desses que a gente encontra em carrinhos, né, de controle e tudo mais. Então a ideia é talvez a gente pegar e fazer uma forma, né, de inverter o motor. Uma das formas é usar o que a gente chama de ponte H, tá? Eu vou colocar aqui, olha, o que seria, como vai ficar o nosso projeto, né? Deixa eu ver se eu consigo encaixar ele todo aqui dentro da área aqui. Opa, é difícil porque, infelizmente, né, o circuito não mostra. Mas aqui dá para saber que esse sensor de luminosidade vai ligado na porta A0 ou A1, tanto faz, vai na analógica. E aqui eu tenho duas chaves de fim de curso. Ó. Essa chave de fim de curso é igual àquela peça lá que ele tem, que quando encosta alguma coisa, ele fecha o circuito, é uma chave, né? Igual um push button. Então esses dois vão funcionar como push button e nós vamos programar como push button eles, perguntando qual era o valor, pelo input, né, qual é o valor deles. Eu não sei ainda onde ligar os dois, tudo bem. Para o motor, já que ele precisa girar horário e anti-horário, eu vou usar o que tem lá no Tinkercad, um LM2930, tá? Ou 293D, né, na verdade. Um L293. O L293 ele controla dois motores ao mesmo tempo e pode mudar o sentido de um ou de outro, independente, tá? Ele aceita a fonte externa do motor, tem que ter uma fonte externa do motor, não é a mesma fonte que vai alimentar o Arduino, nós vamos usar uma fonte externa. No caso de uma bateria, né, vai ser o mesmo para os dois. Mas o L293 ele tem um fio de liga e desliga, que pode ser até PWM para
além de liga e desliga, controlar a velocidade do motor, tá? Dá para controlar a velocidade do motor. Além disso, ele tem, tá, um sentido que eu posso, com um único pino, fazendo um circuitinho externo rápido com um transistor, no LL293 eu consigo acertar o sentido horário ou anti-horário, bastando colocar 1 ou 0. Sentido 0, por exemplo, é o sentido horário. Quando eu colocar 1 nesse pino, ele vira anti-horário, aí ele gira anti-horário. Coloco para 0, ele gira. Mas e como que ele desliga? Bom, tem esse pino, é só colocar 0 nesse. Aí ele zera, ele para. Se eu colocar 5, ele gira. Se eu colocar 0, ele para. Então, eu tenho um liga-desliga e um sentido. Então, isso aqui, basicamente, é a montagem que a gente tem que fazer lá, tá? No Tinkercad. E a programação vai ser essa mesmo. Olha, eu quero abrir a cortina. Quando eu receber o comando de abrir, eu sei de antemão qual é o sentido que é para girar. Para abrir, vamos supor, é o sentido horário. Então, eu vou abrir horário. Ele vai girar horário. O outro teria que, né, são dois, ele saberia que teria que girar anti-horário. Então, esse aqui gira horário. Quando ele gira horário, ele chega e encosta, né, o fim de curso numa barrinha, alguma coisa que foi previamente colocada lá para ele travar esse cara. Então, quando eu fico lendo, eu mando ele girar e fico lendo esse cara. Quando ele for para ativado, né, quando ele for para 0, que ele for ativado, a gente tem ativado ele com 0, né, essa é a maneira que nós ligamos, eu paro. Eu paro. Instantaneamente eu vou parar. Eu desligo o motor. Eu cheguei já, ou seja, a cortina girou, 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 fechou, chegou no sensor que diz que está tudo fechado, ele desliga. E fica esperando outro comando. Ó. Se eu mandar o comando abrir de novo, mas peraí, ele já chegou. Ó. A cortina já está toda, já abriu tudo que tinha. Na verdade, a cortina já fechou. Se eu mandar ela abrir, ela gira para o outro lado, até chegar nesse sensor. Eu mando ela fechar, ela vai até chegar nesse sensor. Tá? E aí é que eu confundi lá. Se eu mandar ela fechar e ela já tiver fechada, ela não faz nada. Entende? Porque eu sei que ela está fechada por causa desse sensor. Então, toda vez que eu receber um comando fechar, eu dou uma olhada se esse sensor está ativado. Se esse sensor estiver ativado, eu falo, não faço nada. Agora, se esse sensor estiver desativado, aí então eu vou fechar. Tá bom? E essa é a jogada. Então vamos ver lá, vamos montar esse circuito e aí a gente faz a programação, onde a gente vai receber comandos, né, via Bluetooth. E a gente sabe que é só programar ele para serial, pelo que a gente já fez. Programei ele para serial, ele sabe o que fazer. E esse sensor, como é que funciona esse sensor? Quando tiver na forma automática, eu verifico o valor do sensor. Se tiver luz, eu abro a cortina. Se tiver escuro, eu fecho a cortina. E quando tiver luz, eu mando abrir a cortina e vou até encontrar esse sensor. Aí, pum, aí eu paro, não faço mais. Tá bom? E aí eu volto, se escurecer, eu volto e fico, e não faço mais. Só uma vez, né? Vem, tum, para. Vem, para. Então tá bom. Então vai ter o modo automático, feito por esse, e o modo manual, em que eu mando os comandos pelo Bluetooth para ativar. Eu posso ligar o automático e desligar o automático, e esse é o nosso projeto, então. Vamos lá no Tinkercad montar ele lá, então. Muito bem, turma. Tinkercad já pediu um novo projeto, tá? E aí ele botou esse nome. Vamos trocar esse nome aqui para Projeto Cortinas. Opa, o P ficou pequeno lá. Eu tô com o Cap Locks ligado. Aqui. Projeto Cortinas. Esse é o nosso projeto. Vamos precisar, primeiro, né? A gente sabe de um Arduino. Opa, tá lá. Vamos aumentar aqui. Vou precisar de protoboard. Então, deixa eu ver se essa aqui é boa. Eu acho que vai ser útil. A gente não tem tanta coisa para ligar assim, né? Então, vamos fazer esse aqui por enquanto. Vamos colocar ele aqui. Já, opa, algumas coisas a gente vai fazer a ligação direto, né, no
nos pinos aqui assim. Então vamos lá. Esse cara aqui, vou colocar o Arduino aqui por baixo para, né, chega ou do lado aqui, né, assim para chegar aos acionamentos. Vamos ver lá. Primeira coisa, a gente já viu que vai usar o 293V para acionar o motor. Então ele tem que ser buscado aqui em todos, né? Tem que ampliar a opção. E ele está um pouquinho abaixo aqui da onde a gente vê ativamento de motores, ó. Tá aqui o nosso amigo, certo? Ele é uma ponte H. Quando você olha os pinos dele, fala, tá, então eu uso ele. Ele tem aqui, ó, ativar 1 e 2, esse é o nosso liga. Esse aqui, ó, entrada 1 e a entrada 2 controlam o sentido. O motor vai aqui, ó, entre esse pinos. E aqui é o GND. Esse cara aqui é alimentação de motor, ó. Alimentação tanto desse motor quanto do outro. E aqui é os 5 volts desse CI. O resto, ó, GND, 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 GND. Tá bom? Então ficou um pouquinho pequeno aí, mas os nomes, mas isso aqui é o nosso é o sensor. Como eu descobri tudo isso? Olha, eu peguei aqui onde um cara vende e olhei isso aqui, ó. O sentido, ó, a direção, que é o sentido, né? Ele é pela entrada 1 e 2, ó. Se eu colocar 1 nessa entrada e 0 nessa, ele gira no sentido. Se eu colocar 0 nessa entrada e 1 nessa, ele faz o outro sentido. Se eu colocar 0 e 0, ele não faz nada. Ele para. E é por isso, então, que o 1 e o 2 aqui, ó, estão ligados, ó. Esse NOT tá aqui. Porque quando eu coloco o 1 aqui, ele passa o 1 pelo NOT e vira 0. Quando eu coloco 0 aqui, ele passa pelo NOT e vira 1. Então, esse pino 1A e 2A, eles são sempre o inverso um do outro. Eu vou criar uma NOT, mas vou fazer através de um transistor, que fica mais fácil para nós do que pegar um CI a mais, tá bom? Então, eu vou pegar um transistorzinho, porque o CI tem 4 NOTs, é grande demais, aí a gente economiza usando um transistor, tá bom? Então, vamos fazer essas montagens lá. Primeira coisa, essa é a alimentação dele. Então, aqui vai os 5 volts dele. 5 volts, 2. Mas aí eu preciso também ligar os 5 volts aqui do Arduino, né? Senão, como é que faz? E aí vem o GND também, tá? Então, e aí, claro, eu faço aqui a ligação da alimentação das linhas do meu protoboard. Se eu usar outro protoboard, assim e assim, pronto. 5 volts, a gente põe um 2. Tá aqui. E aí eu sei agora que está alimentado, então eu alimentei com 5 volts aqui. E aqui tem solo, ó, solo, eu já vou ligar lá no GND, porque é solo. E aí aqui também embaixo, né, a gente vai ver então solo, solo, ó. Solo, solo. Os dois que vão no motor. Então eu já vou até colocar o motorzinho aqui em cima. Vamos pegar o motor. Opa, um pouco mais para cima. Então vamos colocar o motor aqui. Tá? Eu posso comandar esse motor tanto aqui quanto aqui. Eu vou usar os fios de cima para comandar. Então eu sei que é o motor aqui e aqui. Tá? Então o motor ele vai. Opa, assim, liga aqui e aqui, aqui e aqui. E agora essas duas entradas aqui, eu vou fazer a ligação, né, via um transistor aqui. Então eu vou trazer aqui por baixo o sinal que vai alterar o transistor e é o mesmo sinal. O sinal que entrar nesse pino também é o sinal que vai no transistor, tá? Ele vai lá no transistor, o transistor faz o cálculo, o transistor devolve o valor. Então eu vou colocar já
esse sinal, nós vamos usar esse sinal, vamos falar assim, ó, pino 7. Pino 7 vai ser esse sinal para mim. Então ele vai vir aqui e ligar aqui. Tá? Ele liga aí. O pino 7 é isso. O pino 6 vai ser o liga e desliga. O liga e desliga é aqui, ó, no primeiro, opa, é lá no último, né? É esse aqui. Então, pera aí. Então, esse pino aí, vamos fazer diferente. Opa. Eu vou pelo meio aqui. Esse liga, ó. Vou passar aqui pelo meio. E vou ligar ele aqui no primeiro. Aqui, ó. Esse é o ativar o motor. Se eu coloco o motor aqui em cima, é esse ativar aqui. Se eu coloco o motor aqui embaixo, é esse ativar. Aqui a alimentação do motor. Então aqui ainda tem que entrar a alimentação do motor, tem que trazer a fonte. O GND, ó, tá ligado. Então se eu usar o motor embaixo, eu também vou ter que fazer a mesma coisa, só que aí eu vou ter que ativar ele aqui. Eu estou ativando aqui através do pino 6. O pino 7 chega aqui, tá bom? Então o pino 6 está aqui, ó. Ele está aqui. E esse é o pino 7. O pino 7 também vai ligar aqui, ó, só que invertido. Então eu vou pegar um transistor, como falei, e fazer a inversão dele. Vou colocar o transistor aqui. Ok. Um resistor agora é só resistores, ó. Um resistor de 1K dos 5 volts para cá. Faço a ligação dele aqui, os dois. 4. E levo esse sinal de volta. Esse vai ser o sinal aqui. Tá? É esse sinal aqui. Só que eu tenho que trazer esse sinal aqui, tá? Aqui embaixo, que é o sinal que vai ligar o resistor que vai ativar o transistor. E aqui eu só preciso fazer uma ligação para o GND. Então aqui é o GND, o resistor de 5 volts está ligado no pino aqui, e é desse pino que sai o sinal invertido. Então se eu colocar aqui, se eu colocar 0 nesse pino, ele vem aqui 0, ele fecha, ele abre o transistor, vamos dizer. Se ele abre o transistor, esse GND não chega aqui. Não tem GND, a corrente não tem para onde ir, a tensão é a mesma, é 5 volts, tanto lá em cima quanto embaixo, se não passa a corrente. Então 5 volts é o que vem aqui. Se eu coloquei 0, eu recebo 5 volts aqui. Ou seja, 0 e 1. Muito comum. Agora, se eu mandei 1, então esse cara está conduzindo corrente. Se ele está conduzindo corrente, a queda de tensão está toda nele, porque a queda de tensão entre esse coletor e esse emissor é baixa. Então toda tensão toda queda está nele. Então ele vai ter 0 volts, né? Um pouquinho mais que 0 volts, mas 0 volts. Então se eu coloco 5, eu obtenho 0. Se eu coloco 0, eu obtenho 5. Então eu fiz uma note, ó, isso aqui é uma note. Ou seja, vem o sinal, esse sinal que você quer inverter ativa o transistor, aí o transistor está aterrado, né, no emissor. No coletor ele tem um resistor de pull-up que vai para 5 volts aqui, né? Ele vai lá nos 5 volts e eu retiro então o sinal nesse pino. Esse resistor funciona igual o resistor do push button, né? Dos push buttons que a gente trabalha, né? E aí ele inverte. Então ele faz essa inversão para nós. Bom, feito isso, esse motor aqui já pode ser controlado, tá? Já posso controlar ele, só preciso de uma fonte. Lembra que o motor tem que ter a fonte de energia dele. Não pode ser, né, qualquer coisa. Então eu vou colocar a fonte de energia aqui, próximo ao motor. Tá? Essa alimentação, então, vai sair daqui, tá? E vai entrar aqui. Eu vou colocar aí um roxo, né? Para marcar. Opa, sumiu, né? Mas é aqui. Ela está com 5 volts, está suficiente. O motor também é de 5 volts.
Então tá tudo bem, tá? Vai funcionar aí esse cara aqui. Ah, se eu for testar agora, provavelmente não vai funcionar, porque isso aqui está zero. Eu preciso fazer o pino 7 e o pino 6 acionar. O pino 7 vai dizer o sentido, se for zero, mas o pino 6, que também está zero, né? Ele desliga esse sinal. Então tem que ligar ele. Então é isso que nós vamos ver como fazer o programa para isso. Mas está faltando as coisas ainda, né? Nós vimos que nós tínhamos que colocar aí umas chaves para simular alguma coisa. Então vamos fazer aí mais uma plaquinha pequena, né? Fazer uma plaquinha pequena aqui que possa pôr o nosso sensor também. Lembra que a gente quer pôr um sensor, que a gente quer pôr duas chavinhas simulando, né, os fins de curso. Ó. Esses dois são os fins de curso. Então aqui, essa aqui. Ó, um cuidado, né? Ele não estava preso na placa, ó. Agora ele está. Então tá tudo bem. Então esse motor girando, a gente consegue daí visualizar isso aqui. Bom, essas duas chaves eu vou colocar. Não ficou legal essas duas chaves nesse protoboard, não. Tá muito. Vou pegar um protoboard normal. Esse é o pequeno. E essa aqui. Essa aqui vai ficar legal. Isso. Principalmente que eu vou ligar assim. Aí. 2, 1. Aí. Agora, vamos fazer essa chavinha, que são as duas chaves de fim de curso. Então, vamos colocar a chave de fim de curso. Eu vou pôr uma chave em que eu faça a simulação. Então, essa chave é aqui. Vamos pôr ela aqui. Essa vai ser o liga e desliga. E essa é o sentido. Bom? Na liga e desliga, vou fazer assim, ó. 5 volts aqui. 5 volts aqui. GND aqui. GND aqui. E o Arduino vai receber 7, 8. Vamos pôr 6 e 7, né? Vamos colocar 9 e 10. Amarelinha, amarelinha. Tá aí. Então já tem os dois fios de curso. Não vou pôr laranja esse, assim fica diferente. Tá? Olha só, já tá quase o nosso circuito, hein? Só tá faltando agora realmente o nosso amigo aqui. E ele precisa de um resistor, tá? Para os 5 volts. Então vamos pôr 5 volts aqui. E o outro pino dele é o pino que vai. Ele vai para o terra daí, né? Isso. 2, 1. E aqui eu vou retirar o sinal, tá? Analógico, como a gente já falou, que sempre retira por aí. Esse sinal vai lá. Vai lá e é N0. Porque eu tenho que ler, né, um número e eu tenho que saber que ele seja proporcional a um valor, a luminosidade, né? Tem que fazer um ajustezinho nesse cara aqui. Então, nós vamos precisar fazer um teste disso. Liga, desliga o motor, inverte sentido. São testes que a gente precisa fazer. Tá? Eu vou começar, tá, fazendo simplesmente uma leitura analógica desse rapaz e postando os valores para a gente ver na serial os valores. Então, o primeiro teste. Aí nós vamos saber que valor é que está noite e que valor que está dia. E aí a gente vai saber se para poder, quando tiver no automático, fechar ou abrir a cortina. Tá bom?
Então a gente tem que começar a ver o código, né? Não tem jeito. Vou pedir em texto, continuar. Então tá aqui, vamos dar um zoom aqui agora nele. Vai começar a sumir todo. Opa, aumentei muito, mas isso. Não, volta quase. Tá bom esse. Então, esse nosso amigo aqui, eu vou ler o valor dele, tá? E aí eu vou poder, né, calcular aqui o valor do resistor, vou pôr 1K, 10K, 100K, ver qual é o melhor valor para conforme o valor que ele tiver mostrando para mim, tá certo? A única coisa que eu sei agora é que ele está em AN0, né? Eu não vou nem fazer, mas eu vou ligar a serial, né? Então a gente tem aqui serial.begin. Opa. Vamos fazer 9.600, que é o que a gente sempre tem usado, né? É uma velocidade boa. Pinmode 13 eu vou tirar, não vou usar isso aí. Digital write, digital read, não vai acender, apagar nada. A gente pode até ligar o motor, mas agora a princípio não. Vamos fazer só a parte da série, só cuidar disso. Depois a gente começa a cuidar do liga e desliga do motor via serial. Tá bom? Muito bem. Então, agora o que eu preciso fazer? Preciso int valor igual análogo read pino A0. Tá bom. Então tá aí, leio o pino A0, que é onde está o sensor. A melhor, algumas pessoas fazem diferente, né? Mudam, dão um nome para o A0, mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos diretamente aqui fazer o controle. Se o valor, então, análogo read A0, eu tenho o valor, então serial.print valor. Acho melhor fazer print ln, né? Pular de linha. Print ln, valor, ponto e vírgula, e dá um delay, né? Delay, porque não vou ficar fazendo isso muitas vezes. Não, de 500, de meio segundo. Ou seja, eu vou ter que mover, esperar meio segundo para ver o valor, mas já é possível a gente ter uma noção de valores aí, tá? Então vou mandar rodar, vamos ver se dá algum erro. Não deu erro e provavelmente aqui na série A, olha, eu estou recebendo o número 1017. 1017. Se eu clicar no sensor, eu consigo vir. Então, quando tiver de dia, ó, os números vão ser próximos de 300. Ó. Vamos falar assim, ó, tiver, aqui ainda está iluminado. Ó. Então, abaixo de 600, ela fica aberta. Aí, subiu de 600, ó, ela fecha. Tá legal? Então, noite, 1017. Pouquinho já de tarde, 770. Aí, conforme for bem meio-dia, 344. Lá para 5 da tarde ainda vai estar 497, 500. Então, abaixo de 600, do jeito que está aqui, ficou legalzinho esse de 1K aqui, né? Abaixo de 600 aí vai ser o nosso valor. Então, nós vamos fazer a leitura do valor e se tiver no automático, nós vamos abrir ou fechar a cortina. Tá? Então, já é o nosso teste. Nós já sabemos agora que quando nós fizermos a análise do vídeo e o valor for abaixo de 600 é dia, acima de 600 é noite. Ok, isso vai dar um if else aí para a gente poder fechar. Agora, vamos começar a definir os pinos, os nossos pinos do Arduino. Bom, nós temos aqui então o liga e desliga como sendo o pino 6. Então eu vou fazer aquele esquema que a gente conhece, né? Int liga, ligar igual ao pino 6.
ponto e vírgula ali, depois vai dar erro. Int sentido igual a 7. Eu estou definindo o número dos pinos, tá? Poderia usar um define se vocês quiserem. Agora, tenho int ch chave, né? Ch chave direita, vou chamar de chave direita igual a 9 e int chave esquerda igual a 10, 9 e 10. Então foram esses os pinos que a gente definiu. E agora, claro, eu vou criar o int valor aqui para a gente usar ele depois. Inclusive vou tirar esse int dele aqui. Deixa ele lá, por enquanto. Eu vou ter que fazer o pinmode aqui, né? Pinmode, ligar, vírgula, e é output. Output. Pinmode. Fica mais fácil copiar depois. Sentido output. E aí vão ter dois pinmodes input, né? Que é o chave esquerda e o chave direita. Para evitar errar o nome, copiar, né? E aí, input. E o outro igual a esse, Ctrl C, Ctrl V, só muda aqui que vai ser chave, Ctrl C. Um é direita, o outro é esquerda. E os dois são input, tá bom? Então, eu leio esses pinos aí. Agora vamos começar o programa. Eu ainda vou ter algumas variáveis que vão ser importantes. Por exemplo, né, uma variável chamada int automático, que eu vou colocar em 0. Não, eu vou colocar em 1, porque aí ele já está no automático. Ele liga no automático. Tá bom? Ou a gente liga ele não no automático, no manual. Se ele está 0, ele não está automático. Eu não preciso ter uma para automático e uma para manual. Uma variável só serve. Olha. Automático 0 significa que ele não está automático, então ele está manual. Se ele se é automático igual a 1, significa que ele está automático e não no manual. Então basta isso. E aí vamos lá. Primeira coisa, vamos pensar assim, o que a gente tem que fazer? Seguir a ordem. Eu tenho que receber da serial um comando, né? Ou não. Tem que ver se vou receber isso aí. Então o automático está desligado aí. Aí eu vejo se eu estou no automático ou no manual. Faço um if else. E se eu tiver no automático, eu verifico, né, o sensor. Se eu tiver no manual, então eu posso, quando receber comandos da serial, abrir ou fechar. Então tudo isso vai ter sempre um monte de if. Então eu vou verificar na serial. Eu chegou algumas coisas. Eu posso fazer alguns comandos ou não posso? Então vamos cuidar tudo da serial aqui primeiro, tá bom? Então a primeira coisa, a gente sabe que a serial está aí, if, né, serial.available maior, vou pegar o maior aqui, maior que 0,
ou seja, tem alguma coisa para ler, se não tiver. Então é a primeira coisa, serial available, diferente de zero, né? Ou maior que zero, tem que ser diferente de zero. Então, isso aí, como é que fica esse if aí? Aí significa que tem uma coisa na serial. Então, a gente sempre lê o letra, né? Então, vou fazer o char letra. Char letra. Pode ser int também esse letra aí, tá? Então, eu verifico. Tem alguma coisa na serial? Tem. Então, eu vou fazer ler. Então, letra igual a serial.read. E aí eu fico assim, pô, será que vai dar certo? Né? Será que vem o inteiro? Não vem? Então eu posso dizer para ele que é para ele ler como um char. Isso fazer. A gente fez desse jeito, né? Vocês viram que funcionava. E aí eu tenho a letra. Então aí eu faço um switch. Letra. E tudo isso dentro desse serial variable aqui. Variable aí. Tem coisa. Ou seja, tem coisa para ler, ele lê. Aí depois que ele leu, aí ele vai ter que ver se é um comando. Tá? O comando A coloca no automático. O comando M coloca no manual. O comando I e o A seria para abrir e o F para fechar. Então vamos fazer o L seu comando para ligar o automático, tá? Então vamos lá, L de luz aí o automático. Então, case A, dois pontos. Ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir a cortina. E aí, claro, tem um break aqui, né? Eu não sei que comandos eu vou pôr ainda, então nós vamos montar só a estrutura do texto. Case F, dois pontos, fechar a cortina, break. Case. E aí a gente viu lá L, né? Dois pontos. Esse aqui só vai fazer uma coisa, ó. Automático igual a 1. Esse é simples. Se eu peço L, ele liga o automático. Case M. Opa, tô apertando muito aqui a mesa. Igual a 0. E aí vai. Até agora tá tranquilo, ó. Automático igual a 0. Vamos andando ver aqui. E tem o default, né? Default, dois pontos, que é quando, né, não vem nada, eu não vou fazer nada no default, mas ele tá aí caso não venha nenhum. Nada, então a gente põe um break. Faltou um break aqui em cima. Vamos dar um enter aqui para um break. Porque o L e o M é só isso que eles vão fazer, ó. Break. Ele coloca no automático ou no manual. Tá bom? Para abrir, a gente vai ter que dar uma olhadinha, vai ter que verificar se está automático, se está manual. Se está automático, eu não posso abrir. Eu só vou abrir se tiver no, se automático for 0.
Então, aqui, ó, já dá para a gente preencher. Eu só quero finalizar aqui o switch, ó. Tem que fechar as chaves deles, ó. Fim do switch. Switch. E depois tem o F do fim do serial variable, né? Ó. Opa, já tinha aqui, né? Já tinha o do switch aqui. Eu pus um a mais. Deixa eu desligar o monitor serial. Fica mais fácil de visualizar. Tá aí. Então, esse cara começa aqui e termina aqui, ó. Fim do if. Fim do switch aqui. Então, tem isso aí. Esses são os comandos. Agora eu já sei, a gente acabou de falar, que eu posso abrir a cortina quando e somente se automático for zero. Então, if automático igual a zero, igual, hein? Nossa, quase que eu erro aqui. Igual a zero. Se essa variável automático for zero, eu posso fazer isso. Eu posso abrir a cortina. Beleza? E aí eu mando o motor simplesmente girar. Mas se eu mandar o motor girar, né? Eu tenho que, antes de mandar ele abrir a cortina, eu ainda tenho que ver, eu tenho que, né? Esse é o if aqui. Tudo que, se não for, se o automático for zero, beleza. Só que aí eu vou mandar ele abrir a cortina. Só que eu posso mandar ele abrir se o comando, se o sensor né, da esquerda tiver liberado. Então, if, aqui eu vou testar o sensor direto. Ó. Como que eu faço? Digital read, quem? O pino, a chave, né? Esquerda. Se essa chave esquerda, vamos falar assim, ó, foi igual a 1, foi igual a 0, tá? Vamos testar assim. Hoje eu vou fazer lógica direta. Foi igual a 0, significa que esse sensor não está acionado, né? Então, ó, se o sensor não está acionado, se o sensor não está acionado, entendeu? Aqui, ó. Se está no manual e o sensor não está acionado, aí eu ligo. Senão, não vou ligar. Entendeu? Porque não adianta eu mandar ele abrir a cortina se a cortina já está aberta. E como eu sei que a cortina está aberta? Esse sensor aqui, ó, estaria, se a cortina tivesse aberta, estaria em 1. Como que ele está em 0? Porque a cortina está fechada. Tá? Então, esse if aqui vai simplesmente fechar a cortina. Então, aqui, ó, if digital read, esquerda, tal. Então, agora eu posso fechar a cortina. Como que eu fecho a cortina? Eu ligo o motor num determinado sentido. Então, eu faço sentido, recebe 1? Não, eu tenho que fazer assim, ó, digital right, sentido, é isso? Sentido, ó, é o pino, qual é o pino sentido? É o pino 7. Eu vou pôr um valor nele, vou pôr um valor alto nele. Depois a gente tem que verificar se ele gira, ele vai ter que girar anti-horário aqui, tá? Então vou pôr o valor alto, right. E aí a gente pode testar, right. Depois, se funcionou isso. E além disso, eu vou ligar. Então, vou fazer digital. Right. O ligar. Né, que é o pino. Ó. Tem aqui o pino ligar.
é o pino 6, eu vou pôr right para ele também. Então, quando eu fizer isso, automaticamente ele vai ligar e ele vai desligar quando ele chegar no sensor, ele perceber que esse sensor vai para 1. Então, isso é um teste que eu tenho que fazer daqui a pouco, tá bom? Quando esse sensor estiver zero. A mesma coisa vai ser feito aqui para fechar. Só muda o sensor que eu vou verificar, tá bom? Então, ó, vai ser isso aqui, do mesmo jeito, tá? No fechar, vou pôr aqui. Então, tanto o abrir quanto fechar, ver se está no automático. Quer dizer, se está no manual. Só que aqui, ó, eu não vou ver a chave da esquerda. Eu vou ver a chave da direita. Se puder, então o sentido vai ser low. Agora, o sentido é o contrário. Então, é low. E o right para ligar. Então, hora eu ligo no sentido, hora eu ligo no outro. Então, isso aqui, ó, pela serial, tá? Se ele não estiver já no automático, e aí eu consigo tirar ele do automático, eu posso mandar um M, né? Para tirar ele do automático, e aí eu já consigo ligar. Então, pela serial, a gente já faria o motor acionar. Nós podemos fazer um teste. E depois nós vamos fazer o teste. Então, aqui, ó, eu já consigo ligar e desligar. É claro que ele não vai parar, infelizmente. Mas nós vamos testar. Nós vamos deixar, inclusive, os dois sensores desligados, né? Que é para a gente testar se o motor gira, liga ou desliga. Tá bom? Então tá tudo aqui, né? A gente tinha feito tudo. Opa, tá faltando uma coisa. Esse GND tem que ligar com esse GND aqui. Tem que ser o mesmo GND. Senão eu não sei o que é esses 5 volts aqui. Tá? Fica perdido. Então esse zero tem que ser o mesmo zero de todo mundo, que é o GND. Bom, o código está aqui. Eu vou girar esse motor, tá bom? Pela serial. Então eu vou girar o motor pela serial. Eu vou ligar e desligar ele via serial. A gente sabe que é A e F para fechar. E se eu quiser ver que tem algum problema, o M vai desligar o automático. Então, eu sei que tem um monitor serial aqui. Vamos ver quantos erros nós temos. Opa, temos alguns erros. Ok, então vamos corrigi-los. Ele está falando que serial não é tal, então é porque aqui, esse aqui, ó, o S está minúsculo, serial maiúsculo. Vamos ver se isso gira. Foi. Bom, o motor vai começar desligado, né? O pinos começam em zero. Então, se eu for aqui em monitor serial e enviar um A, ele vai tentar ligar o motor. E olha o sentido que ele está girando, ó. Ele está girando para abrir. Ele está no sentido correto, ó. Ele está abrindo, tá bom? Agora, se eu mandar um F, ele vai girar no outro sentido. Legal, parar. Ó, agora, só para testar que a gente não consegue abrir e fechar, vamos testar fazendo o seguinte: L, a gente vai ligar com L, a gente liga o automático. Então ele está no automático. Eu não consigo, ó, eu mando um A, ó, ele não faz nada. Eu mando um F, ó, ele não faz nada. Mas se eu colocar em M, que é para ir para o manual e pôr o A, aí ele abre. Então está funcionando essa parte. Só que agora a gente tem que fazer os dois sensores desligarem o motor. Então, nós temos que fazer os dois sensores desligarem os motores agora. Como que funciona isso? Tá? Até agora eu fiz a parte da serial, recebeu a serial. Agora eu tenho que fazer o teste das chaves, tanto a direita quanto a esquerda. Qualquer uma das duas forem, isso aqui a gente vai tirar por enquanto. Ó. Não vou mexer nisso aqui por enquanto. Fim do if da serial. Agora vai ter um bloco aqui, que vai ser o bloquinho das duas chavinhas. Tá bom? Então, qualquer uma das duas que perceba, ela desliga o motor e desliga e joga para outro sentido.
só para garantir, entendeu? Então, vai que dá, aceita ligar, pelo menos está no outro sentido já. Então, tudo bem. Vamos lá. Então, é isso aqui, ó. Primeiro, uma chave. Não preciso fazer debounce. Eu vou verificar se ela é 1, ou seja, se ela acionou. Se ela acionou. Então, se o sensor aqui, ó, está acionado, então a gente vai acionar ele com 1. São sensores diferentes, aí, não são iguais. Tem umas diferençazinhas do push button, então a gente vai dizer que eles estão acionados. Então, tá aqui, ó. Se o sensor está acionado, o que eu vou fazer? Eu desligo o motor. Eu simplesmente faço digital ligar, coloco em low. Assim. E o sentido é bom, vai que dá uma falha, é bom jogar para o outro sentido. Como que funciona o outro sentido? Se a chave da direita, ó, ela coloca low, então, e liga o motor. Então, eu vou colocar right para a chave da direita. Right. De modo que agora o sentido, ele inverteu também o sentido. Caso ele não consiga desligar o motor, deu uma falha de desligar o motor, pelo menos ele inverte o sentido. E aí a cortina fica abrindo e fechando sozinha. É ruim isso, mas pelo menos ela não trava o motor. Tudo bem que pode causar um problema aí, um incêndio. Agora aqui eu vou testar a chave esquerda. Testei a chave direita, agora eu estou testando a chave esquerda. Ela está acionada, ou seja, o motor girou há um tempo e aí acionou ela. Então não é do nada que o motor acionou. Ele acionou. Então agora aqui eu preciso pôr low no ligar e low também no sentido. Opa, não vai entender esse. Pronto. Agora as chaves ligam e desligam. Vamos ver se isso está funcionando, né? Eu consigo ligar as duas estão desligadas, né? Então eu consigo acionar aqui. Tá tudo bem. Monitor serial. Ele não fica mandando mais nada, né? Vamos apagar ele aí. E agora vamos fazer o seguinte. Eu vou mandar ele abrir. Pronto, ó. Ele está, né, abrindo a cortina para lá. Se ele está abrindo a cortina para lá, significa que quando esse cara acionar, o motor para. Tá? Então, quando eu acionar esse cara, o motor para. Se eu mandar ele abrir de novo, ele não abre, ó. Mas se eu mandar ele fechar, aí, opa. Fechar deveria fechar. Abrir, ele não abre. Então, onde está o problema aí? Ah, ele está parando com as duas. Mas essa aqui só acionaria. Tudo bem, essa aqui está fechada. Tá bom. Já entendi. Então tem jeito. Tem que verificar o sentido para desligar o motor. Não é só ele está acionado, não. Não é assim, não. Tava simples demais o programa, né? Ele tem que complicar, gente. O que acontece? Do jeito que nós estamos fazendo aqui, a gente está sempre fechando o motor. Mesmo que eu mande ele abrir, esse cara aqui vai desligar logo em seguida. Então eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que fazer um digital, tal, para a direita, né? Tenho que verificar se o sentido, né? Verificar o valor do sentido, né? Tem que verificar esse pino aqui, saber que valor que tá, para ver se eu desligo ou não. Então não é só digital, direita
e vai para aí, né? Tem que também fazer mais um if aí, que senão... E aí a gente pode fazer a inversão do sentido daí. Tá? Mas o sentido, se o sentido tiver um, então, fazer assim, ó, if digital read sentido igual a sentido. Eu estou fazendo digital read sentido e foi igual a um. Aí ele diz, foi igual a zero, eu acho aqui, né? Foi igual a zero, tá? Isso. Se ele for igual a zero, daí ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso aqui. Ele desliga, tá bom? Se for. Aí ele desliga e inverte sentido também, já para... Aí eu não vou, aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou inverter os sentidos mais aqui, que isso aí tá dando um probleminha. Como ele já resolve lá, mas o sentido tem que ser verificado para desligar. Então a gente está verificando o sentido aqui, se o sentido é 1, lá se o sentido é 0, e aí a gente desliga o motor assim. Muito bem. Eu verifico se bateu no botão e se o sentido é 0. Ok, desligo. Se bateu na chave direita e o sentido é 0, porque a chave direita é a chave que eu verifiquei, inclusive, para abrir. Vou abrir. A chave esquerda está 0. Tá, então eu vou na chave esquerda. A chave esquerda tá, acionou. Isso significa que o sentido é 1. O sentido é 1? Então eu desligo o motor. Porque eu acionei para um lado e ele foi lá. Então vamos ver se isso agora funciona aqui, pessoal. Então vamos lá. Motor serial. Mando abrir. A chave está acionada. Quando abrir, M, abre. Não está girando? Não. Então, as duas chaves estavam acionadas. Não ia abrir nunca, desculpem. Abriu, isso. Então ele está abrindo, então ele vai bater nessa chave aqui. Quando ele bate nessa chave, ele tem que parar. Parou. Mas se eu mandar ele fechar, ele tem que fechar. Está fechando agora. Quando ele vai fechando, ele solta esse sensor, porque ele se afasta. Aí ele vai bater esse aqui. E aí ele para. Como ele parou, né, eu vou puxar esse motor um pouco para o lado aqui, para facilitar para a gente visualizar. Códigos. É que eu preciso dos... Aí, agora sim. Então dá para dar um zoom aqui maior, ó. Dá para ver o motor girar. Então ele agora, ele tá, eu mando ele fechar, ó, ele não fecha, porque ele já está fechado. Mas se eu mandar ele abrir, ele abre. E quando ele vai abrindo, ele abre essa chave, ele sai de próximo do sensor e desativa essa chave. Aí ele vai girar durante um tempo, abrindo a cortina, e aí ele chega lá no fim e bate esse sensor. Isso aí está certinho, ó. Isso dos sensores já está certinho. O que a gente precisa fazer agora, né, é o automático. O manual está ok. Agora a gente precisa verificar se está no automático. Aí a gente lê o sensor, verifica se é dia, se é noite e para a cortina. Então agora vem depois desses testes aí, os testes, né, dentro do bloco, um bloco do if automático. Assim, ó. If automático igual a 1, igual a 1, então
eu vou fazer essa parte aqui, ó. Isso aqui vai ser feito, porque está automático. Quando está automático, a primeira coisa que a gente faz é valor igual a analog read. Tá? Dá um zoom aqui a mais, ó. Analog read. O nosso sensor, né, que está em A0. Não coloquei a 0 relacionado ao sensor, mas é leitura do valor do sensor de luminosidade, que é um termo resistor, né? É um fotoresistor, desculpe, termo não, fotoresistor. Aí ele lê o valor. Aí eu vou fazer o seguinte, tá no automático. If valor maior que 600, vocês sabem o que ele tem que fazer se o valor é maior que 600. Ele tem que fechar a cortina. Se não, então tem um if e um else. O que é esse else? Essa é a parte onde ele é maior que 600. Essa é a parte onde ele é menor que 600. Então, eu vou fazer aqui, ó, maior ou igual, né? Igual a 600 ou maior que 600. Ele vai fazer uma coisa. Nessas chaves aqui, ó. Nessas duas chaves aqui, ele vai fazer uma coisa. E o else está relacionado com o if na parte falsa. Na parte em que ele vai fazer alguma coisa quando é menor que 600. E é isso que eu tenho que fazer. Aqui eu quero fechar a cortina. Fechar a cortina. E aqui eu quero abrir a cortina. Ok? Então, essa é a parte. Aqui, claro, depois de todo mundo aqui, ó, depois de ele fazer todo mundo, eu vou dar um delayzinho. Né? Isso aqui não pode ficar também o tempo todo. Delay de 300 milha aqui vai ser bom, para não ficar lendo demais, ficar lendo o sensor, falando porque ele faz. É muito rápido. Então deixa ele dormir um pouquinho. Se ele tiver meio lento para obedecer os comandos, aí você diminui esse tempo. Aqui ele verificou a serial, ele via se ele podia abrir, se ele podia fechar. E vai ser mais ou menos a mesma coisa para nós. Nós temos que verificar se a chave da direita está aberta ou se a chave da esquerda. Por exemplo, quando eu quero fechar, eu tenho que ver se a chave da direita está desligada. Se a chave da direita estiver desligada, assim, ó. E é o mesmo modo que eu tive que verificar lá. Se a chave da direita está zero, está liberada, né? O sensor não está acionado. Ó. Se o sensor não está acionado, que é a chave da direita, né? Quando eu quero fechar, a chave da direita tem que estar aberta. Tá, então aí eu ponho o sentido e fecho. Então, fechar a cortina é isso aqui. É igual a gente fez para fechar. Só que lá a gente verificou antes se não estava no automático. Né? A gente fez assim, ó. Não está no automático? Não. Agora lá eu estou no automático. Mas para abrir e fechar é a mesma coisa. Eu tenho que verificar as chaves. Eu sei o que eu quero fazer. Mas eu só posso fazer se as chaves estiverem, né? Se tudo estiver certinho. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Ah, vou abrir, vou ligar. Né? Tá travado? Eu tenho que verificar essas coisas. Então eu vou verificar, tá no automático, mas eu venho, eu tenho que fechar. Mas eu posso fechar? Já não está fechado? Já está fechado. Automático, tem que fechar, mas já está fechado. Ele só não repete o comando, tudo bem. Mas vai chegar um momento em que vai inverter a luz, e aí ele vem para cá. E ele vê, não, a chave esquerda, então tá tudo bem. Chave esquerda, e aí o sentido. Então aqui eu vou fechar a cortina que eu vou abrir pela luminosidade, tá bom? Então vamos ver se isso é maior ou é menor mesmo, como que é. A gente vai, eu vou diminuir um pouco o texto aqui do código, tá? Acho que vou até, tá. Como vai estar no automático, pessoal, eu vou deixar o texto, vamos deixar assim, tá bom? E aí aqui agora eu vou diminuir, eu vou trazer o sensor um pouco mais próximo aqui.
Vou fazer isso. Vou pegar o sensor aqui, colocar aqui, olha, para a gente poder trabalhar com ele, ó, aqui. E aí os dois pinos dele eu faço a ligação lá. Ó. Só, tá? Só liguei ele ali para ficar acima das chaves aqui. E aí a gente consegue trabalhar com ele, tá bom? Então vou ter que ligar o código, né? Não tem jeito, então talvez tenha que diminuir um pouquinho esse cara aqui, código, vamos ver. Tá bom assim, dá para a gente visualizar. Vou rodar monitor serial. Eu vou colocar no modo automático, tá bom? Ele está girando já para fechar e aí, pumba, fechou. Por quê? Porque estava escuro. Opa, ele está invertido, ó. Então, está invertido, porque o sol é para cá, né? Então, a gente pegou errado. Lá era o maior. Então, ele é menor ou igual. Então, ó, aqui é quando ele é menor ou igual, ó. Isso aqui está invertido. Pelo fato que ele tentou fechar. Opa, agora ele não. Tá. Bom, tá aí. Os dois aqui. Tá, eu tenho que pôr no automático. Quando eu pôr no automático, ele vai. Código. Quando eu pôr no automático, então é L, ligo o automático, ele vai tentar, ó, fechar a cortina. Por que ele vai fechar? Vai abrir a cortina. Por que ele vai abrir a cortina? Porque tá noite. À noite a gente abre, ou seja, abrir é deixar ela, né? É que o abrir e fechar aí também é esquisito. Ele gira, ele abrir é deixar ela esticada. Fechar é largar ela num canto, né? Aí tem que ver. Então é noite, ele tem que cobrir a janela com a cortina. Então ele está indo para lá, aí ele ativa aqui e fecha. Mas o sensor, ó, o sensor ele aceita que eu vá mexendo aqui, ó. E quando a luminosidade for aumentando, ó, ele vai pôr a cortina para cá. Então, quando ele fizer isso, ele solta aqui, né? E aí vai acontecer dele travar aqui. E assim ele vai passar o dia todo com a cortina aberta, tá? Até que chega de noite. E aí ele desloca a cortina para lá e fecha. E é pronto. Nosso projeto, essa parte está pronta, essa parte está pronta. Agora nós só precisamos fazer o app que vai comandar isso aqui. A parte de hardware, a programação. O app, ele vai só simplesmente mandar as letras A, F, L e M. Tá bom? É só isso que o app vai fazer. Mas aí a gente vai então construir o app agora para comandar esse cara aqui, que vai ser esses comandos. Não dá para visualizar, a gente faz tudo simulado, mas vamos ver pelo menos a construção. Então estou aqui no Meet e é o que a gente continuar a fazer um app para nosso software, um app para abrir, para comandar aquele nosso hardware, né, específico para aquele hardware lá. Então é só ir aqui no Meet App Inventor, quem não conhece, faz uma busca, Meet App appinventor.meet.edu, tem aqui tutoriais, bastante coisa, e aqui é Create App. Ele abre, tá, um novo coisa, faz um login aqui, tá? Então, Meet App. E vamos lá, tudo, ele tem essa forma, welcome, tal, né? Not show, mas continue. Já conheço, tenho aqui, ó, eu já fiz esse aqui do projeto Estufa, que era ligar o processo, desligar, conectar. Isso aqui, escolha o dispositivo, desconectar, botar uma figura aqui, isso já vai estar igual, tá? Não vamos ter esse temperatura, a gente vai ter só um ligar e desligar, e talvez a gente coloque algum componente que quando clicar num checkbox, quando fizer um check, envia um valor. Quando tirar o check dele, aí envia outro valor lá, né? Vai fazer uma ação quando fizer um check e um check.
e o button, que é para ligar, e abrir e fechar a cortina. Então, como funciona o Meet? Tem os componentes aqui, aqui tem o projeto como tá e as propriedades, tá? Eu vou pedir um novo, né? Vou pegar aqui, ó, projects, assim, start a new project. Então ele pede até o nome e aí eu vou colocar app cortinas. Então, ok, project name. E aí, beleza, posso começar a fazer, tá? Então, eu sempre começo, né? Lá eu sempre coloco um logo, uma figura, alguma coisa para não ficar meio sem graça. Então tem uma imagem, tá? Então você escata, arrasta aqui, tem a imagem. E nas propriedades da imagem, né? Eu posso definir os tamanhos dela aqui todo, mas nas propriedades da imagem, aqui em Picture, aí eu posso fazer um upload. Então escolho o arquivo e aí tem montes de arquivos, 2021, TE, aqui tem bastante coisa, né? E aí tem o logo, é, agora aqui, logo cortinas, ok. Então tá aqui, o logo de cortina, olha que bonitinho, o logo de cortina, né? O tamanho tá bom, né? Na tela ficou legal. E agora eu tenho isso aqui é o que eu passei para vocês, né? E é o que eu sigo também para ir montando. Por exemplo, ó, agora põe um table arrangement, tá? Então vamos colocar um aqui. Como eu estou fazendo e já gravando, então layout, né? Aqui em layout tem um table arrangement. Ó. Então eu vou colocar ele aqui e vamos ver aqui ele tá duas colunas, né? Duas linhas. Eu sei que eu vou ter um botão conectar, um botão. Então eu tenho feito, né? Tenho colocado três colunas, cinco linhas e três colunas. Assim eu consigo separar bem o abrir, fechar, o conectar. E aí depois aqui a gente coloca o automático ou não. Então eu vou fazer 5 linhas, 3 e vou deixar, né, as propriedades, ó, 30% para o tamanho dele, 30% só do tamanho. Então vou aumentar para 40, torcer para ele não invadir muito para baixo aí, mas aí a gente vê. A figura, ó, o edit é 100%, mas deixa, não vou mexer no edit, eu acho que a figura tá bem. Então vou só trabalhar aqui com ela mesmo, só esse arrangement. Então vamos colocar três colunas, que é para separar os botões legais, e cinco linhas. E colocar no width ou height, vamos ver aqui, que está no height, 35%. Height, 35%. 30%. Tá aí. Ok. Sobra embaixo ainda para a gente colocar mais um componente. Agora eu preciso ir colocando componentes aqui. Tá? Então, um botão aqui, na verdade, um botão aqui e um list pick aqui. Tá? Mais um botão lá. Um outro botão. Vamos colocar aqui no terceiro, né? Já que tem 5. Não sei por que ficou tão separado assim. Eu acho que 3 estava ótimo aqui, não precisava 5 não. Mas está bem espalhado, desliga o botão, tá ok. O list picker, né? Então vamos lá. O ideal é trocar o nome de alguns desses componentes, né? Então o list picker aí, ó, esse cara aqui, ele está como list picker 1, eu posso trocar o nome como, né, como dispositivos, e aí o outro vai ser conectar, aí vai ser ligar, desligar, então vão ter nomes mais específicos, tá? Como a gente vai fazer, como é um list picker, né? Então aqui, rename, né, para o list picker, eu vou pôr list picker e aí colocar dispositivos, né? Dispositivos. Que ele vai mostrar todos os dispositivos pareados que eu tenho. Aí esse botão aqui vai ser o conectar. Rename BTN, né? BTN conectar.
Esse botão, esse aqui, e é claro, eu já vou mudar o texto, eu só estou trocando agora. Esse aqui vai ser o botão para abrir. Então, btn, abrir. Abrir, isso, abrir a cortina. Ok. E o outro, o último, vai ser btn, que é de botão fechar. Pronto, isso aí tá ok. Agora, quando isso aqui tiver, é claro que o texto, né? Então o texto aí vai ter que aparecer, o texto para o botão 2, por exemplo, vai ter que ser abrir. Para esse aqui, fechar. E depois nós temos lá, né? Ó, escolha um dispositivo. Por exemplo, aqui o ListPix tem também, no caso, ListPix, ele tem um texto para ele que é escolha um dispositivo. Dispositivo. Tá bom? Escolher dispositivo. Esse cara aqui é o conectar. Né? Esse aqui. Então, conectar. Pronto. Dá para aumentar o tamanho da fonte, dá para fazer algumas coisas, mas não vem ao caso aqui para nós. Tá? Então a gente sabe agora o que cada um é. Bom, para continuar, eu vou colocar, como eu falei, um checkbox aqui embaixo. Tá? Ficou um pouquinho texto for checkbox, vamos ver o texto para o checkbox, vai ser automático. Vamos ver se fica legal. Não. Então, modo automático. Modo automático. Não ficou, o A ficou minúsculo no acento. Vamos ver. Modo automático. Tá aí. Quando a gente seleciona, então ficou essa a sua tela. Essa é a sua tela. Você consegue fazer. Então agora nós vamos fazer as combinações. É claro que a gente precisa ainda de algumas coisas, por exemplo, o notifier, tá? Nós precisamos de um notifier, o slider não, notifier. Nós precisamos do notifier, só pôr aqui, ele vai aparecer aqui embaixo, tá? E no caso, mídia, deixa eu ver se é em mídia. Não. Storage, conectividade. Conectividade, Bluetooth Client. Então nós vamos ser um cliente. Opa, coloquei fora, né? Tem que pôr no meio aqui. Então ele tem o Bluetooth e tem o Notifier. Tá legal? Esses dois aí a gente usa, né? Não tem jeito, tem os labels, tudo aqui. Então, ó, Bluetooth Client e o Notifier. Aqui o clock é quando você recebe alguma informação do dispositivo. Não é o caso, nós não vamos receber nada, então não há problema. Nós vamos só realmente atuar assim. Então agora eu vou colocar o código. E um dos primeiros códigos, né, é criar algumas variáveis que são essas daqui. Então eu consigo criar variáveis e tudo mais. E aí eu vou inicializar algumas variáveis, dispositivo, tudo. E é isso que eu vou fazendo lá para vocês acompanharem aí, tá? Então agora esse cara aqui tá legal. Eu preciso criar os blocos, tá bom? Baseado, claro, nesses dispositivos aqui, ó, que eu fiz. Então, ó, primeira coisa, controle, ele tem os blocos como if, else, lógico, matemático, tudo mais, tá? Vejam os tutoriais. Inicializar uma variável global, vou inicializar uma variável global, vou dar um zoom aqui também para poder visualizar melhor, né? E vou colocar qual o nome dessa variável global. Vou colocar um nome, vou chamar de dispositivo. Dispositivos ou dispositivo, já que é um só. Vamos ver como eu coloquei da última vez. Dispositivo. E vou inicializar ela com o nome em branco, ó, nome vazio. Não tem nada. Ok, essa parte tudo bem. Aí eu inicializo isso. Aí eu faço o seguinte, eu tenho que pegar o list picker e quando, né, antes de clicar, né, antes da pessoa clicar, before picking, ou seja, antes da pessoa fizer um list, ele enche, ele pega e enche, antes da escolha, né, ele pega e enche de nomes
com todos os nomes que o Bluetooth tem. Então, set, picker, list, elements, to, Bluetooth, client, Android. Então, é esse cara aí que eu vou pegar, tá? Começar a deixar para cá assim. Não, tá bom aqui. A gente vai fazendo alternância nele aí. Então, vamos lá. Primeira coisa. Então, eu tenho que pegar aqui o list picker, o list de dispositivos, né? When list dispositivo after ou before. Before, antes é o before. Então aí eu pego no list picker também, aí ó, é set dispositivo elements, né? Itens, vamos ver lá, vamos de novo, decorar, elements, é o list picker elements. Então tá um pouquinho para cima aqui, tá em E. Elements, esse aqui ó, set. Ele não conectou ali porque eu tenho que colocar coisas aqui, né? E o que eu vou colocar aqui? Bluetooth. Então vamos lá. Bluetooth Client. E aí tem que ver qual que era. Era o Bluetooth Client Address and Name. Client Address and Name. Aqui, Address and Name. Esse aqui. Address and Name. Tá aí. E pronto. Então o que ele vai fazer? Todos os dispositivos que estão pareados, eles vão pegar os nomes, o nome do dispositivo e o endereço dele e colocar nessa lista para você escolher. E aí você escolhe, porque tem o before, mas tem o after, porque depois que você escolhe, o que eu faço? Porque ele vai dar uma listinha. Antes dele abrir, quando você clica nele, ele abre uma lista. Antes dele abrir a lista, ele enche ela e mostra a lista. Aí você escolhe alguém daquela lista. Quando você escolher, o que ele vai fazer? Aí ele tem que pegar a nossa variável global e pegar a list picker que você selecionou, né? Aquela que tem o nome e o endereço selecionado. Então, set, aqui a gente pode pegar global variável dispositivo, tem a set dela, ó, aqui assim, mais rápido, né? Você vem na variável dispositivo, ele tem o set, ó. Você vem aqui assim, ele tem 7. Então, beleza, 7. E aí, quem, né? Bluetooth, de novo. Ele tinha lá os. Não, Bluetooth não, desculpem. É o Selection, né? É o List Picker. Get. É o Selection. Aqui, Selection. Esse aqui, ó. Tem dispositivo Selection. Ok. Então. List Picker Selection. O nome está diferente, né, do texto, porque era outro projeto, mas a base é a mesma. List Picker aqui e aqui List Picker Dispositivos. Selection, Selection. Então está feito. Esse cara está ok. Essa parte aí está ok. Então agora vem a parte do Bluetooth. Que o Bluetooth, vocês sabem, pode dar erro. Ele pode estar conectado, não conectado. Então eu vou criar mais uma variável global. Só que agora ela é booleana, ela é falsa, é conectado. Então, vamos lá, mais uma variável global, variables, aqui de salibres global, o nome é conectado, assim, e eu vou fazer a lógica, eu vou pôr um false aqui, porque ela começa não conectado. Então, agora eu vou tentar conectar, tá? Então, essa é a parte aqui em que eu vou tentar conectar, ó. Tudo isso aqui. Primeira coisa, when, conectar, e é o botão conectar, clique, né? Então, quando clicar no botão conectar, aqui, fechar, botão conectar. Então, quando eu clicar nesse botão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um if else, tá? Eu tenho que fazer um if para ver if else then, né? Aqui, para fazer o seguinte: se ele está pareado, beleza. Né? Aqui, ó. Se Bluetooth pareado, então eu faço isso. Senão eu aviso que ele não está pareado. Aí vem o notifier, né? O show alert. Então eu vou fazer primeiro isso. Então if call Bluetooth is device pareado. Então Bluetooth, aí a gente tem que ir lá no Bluetooth. Então agora aqui é no Bluetooth. Call Bluetooth is disconnect is device pareado. Aí eu estou perguntando que device? Aí tem esse aqui, ó, esse global dispositivo, ó. Peraí, aqui. Dispositivo, get
dispositivo. Eu pego ele, eu quero saber esse dispositivo aqui, essa variável aqui, ó. E aí eu devolvo para ela ali, ó. Por isso que eu uso o get. Eu pego ela e coloco aqui, tá? Aí, além disso, aí eu tento conectar. Tem um outro if else daí dentro, tá? Aí eu não, vamos supor aqui no nosso caso que ele não está pareado. Então o if ele está pareado. O else ele não está. Quando ele não está, aí a gente pega o notifier e tem o notifier show alert. Ele vai mostrar um quadradinho e aí ele vai mostrar alguma coisa e aí eu vou pegar um texto, né? Vou pegar um texto em branco aqui e eu escrevo o que eu quero no texto. Dispositivo não pareado. Não pareado. Beleza? Não está pareado. Aí é o seguinte, ele não está pareado, mas agora eu tenho a possibilidade de parear o dispositivo. Tá legal? Eu vou parear o dispositivo. Então, ele não está pareado. Então, cai fora. Cai fora. Se ele está pareado, eu tenho a condição de conectar. É isso. Então, venho aqui, tá? Em um outro if, porque eu vou tentar conectar, mas pode ser que eu não consiga. If else. Pode ser que eu não consiga, mas eu vou tentar. Com o quê? Com Bluetooth. Bluetooth call connect. Eu vou tentar conectar. Quem? Esse cara aqui. Eu vou duplicar ele, ó, e aí coloco aqui, ó. Esse cara. Eu testei. Ele tá pareado? Tá. Então tenta conectar ele. Eu vou tentar. Se eu conseguir, beleza, eu faço esse aqui, esse dentro. Se eu não conseguir, isso aqui, ó, duplicate, vai dar erro. E aí eu aviso, ó, erro ao conectar. Eu até tenho ele pareado, mas deu um erro no conectar, tá bom? Que é o que tá aqui, ó, show alert. Se eu conseguir conectar, se deu tudo certo, eu mostro um notifier dispositivo conectado e faço um set conectado true. Então, é só a gente ir lá e pegar, duplicar de novo isso aqui, né? Um notifier dizendo assim, dispositivo conectado com sucesso. Aí, e depois dele, eu ainda venho e faço um set conectado, já que eu conectei para logic, cadê logic aqui? True. Pronto. Pronto, conectou. Então tudo isso aqui foi para a gente conectar. Agora lembra o seguinte, você acaba de conectar, Bluetooth dá erro. Então a gente tem que fazer também prevenção de erros. Quando o Bluetooth der um erro, você desconecta, tá vendo? Então, when Bluetooth client der erro, e aí depois a gente vai ver como enviar os comandos. When Bluetooth client, vamos lá. When Bluetooth client, when Bluetooth client 1, Bluetooth error. Então vamos ver o nosso Bluetooth error aqui. When Bluetooth, tá aqui, ó, primeirão assim. Quando ele der erro, a gente pega isso aqui, ó, fazer um duplicate. Vem aqui e muda esse cara aqui para falso. Por quê? Quando ele dá erro, conectado é falso. Então, é isso. Tá bom? Agora é o seguinte. E quando você clicar de novo no list, ele vai aparecer a lista de novo. Pode ser que perdeu. Agora, isso aqui, ó, você pode ver que é o liga e o desliga. Ele é bem... A única coisa que difere um do outro é isso aqui. Eu tenho que ver se está conectado, ok? Isso é um teste. E se estiver conectado, daí eu faço um send via Bluetooth Client. Então é isso que eu vou fazer aí lá. Tá? Vamos pegar e fazer o seguinte. Vamos ver, vai ser fácil de fazer, porque começa com o btn abrir, que é para abrir. Quando clicar nele, eu quero abrir a cortina. Então tá aí. Aí eu vou ter que fazer um if. Tá? Então tem lá o controle. É só um if then, porque se eu clicar e não está conectado, não é para fazer mais nada. Eu não vou ficar avisando se está desconectado e tal. Não funcionou, aí você vai ver o que está acontecendo. Né? Você vai ter que lembrar aí.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se está conectado, tá? Esse cara aqui eu consigo pegar um get mensagem, nossa, não. Pode ir com calma aí. Primeira coisa, eu vou no lógico, porque eu vou fazer um teste entre lógico, eu vou ver se esse cara é igual a alguma coisa. Ó. Quem? Eu vou fazer um get da Global Conectados. Deixa eu ver se tem get da Global Conectado aqui. Ó. Não tem, tem só 7. Tinha um get aqui. Um get aqui, ó. Get conectado. Vamos levar lá. Ah, tinha lá em cima, né? Get conectado. Trazer para cá. If get conectado igual. E aí, duplicate esse cara. True. Então eu vejo se conectado é true. Olha lá. Se conectado é igual a true, é isso, num teste lógico. Tá legal? Então eu faço call, Bluetooth client, call, envia, né? Send text. Call Bluetooth send text. Send byte, send text. Aqui, ó. Send text. Eu vou enviar um texto. E qual texto? Aí eu vou pegar um texto em branco lá e aí eu escrevo o que eu quero mandar. Pessoal, o abrir a gente sabe que é a letra A. É isso que tem que mandar. Ok? Bom, eu vou duplicar tudo isso. Você fala, poxa, mas duplicar tudo um botão? Porque ao invés de eu fazer o abrir agora, eu faço o fechar. O de cima é o abrir. Agora esse aqui passou a ser o do fechar. Porque eu troco aqui qual é o dispositivo. Então agora tem o BTN conectar, abrir e o fechar. Então eu estou no BTN fechar. Ok, BTN fechar. Eu vejo se está conectado do mesmo jeito, faço CD, só que o fechar eu sei que manda um F. Pronto. O F já está ok. Só está faltando uma coisa agora, a gente conseguir mandar o M e o L, que é com o checkbox. Vamos ver o checkbox. Ó. Checkbox, change. Aí eu vou ter que fazer um if nele, né? Quando ele muda, aí eu tenho que fazer o seguinte, vou fazer um if já, essa parte aqui, ó, duplicate, porque se não está conectado já não faz nada, né? Agora, depois eu pego esse pedaço. Agora, antes disso, eu não vou enviar direto, eu tenho que ver o que eu vou enviar. Né? Eu tenho que saber, não é qualquer um. Eu posso mandar um M ou um L, porque eu tenho que ver o seguinte: esse checkbox agora, ele tá, como é que ele tá? Então eu venho aqui no checkbox, olha as opções que eu tenho, ó. Set checkbox checked, né? Então eu vou perguntar se o checkbox está checked ou ele está checked. Então eu vou verificar se ele está com aquele como que eu posso dizer para vocês? Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Porque isso aqui, ó, ele está checked, eu não posso pôr ele direto no if, né? Eu vou fazer um if aqui, controle, if, then e else. Porque esse cara aqui não pode ir direto aqui. Ou pode? Tá, se ele está checked, significa que eu cliquei nele e ele ficou checked, tá bom? Então, quando ele mudou para checked. Ele foi para 1, ó. Ele foi para 1. Então, se ele foi para verdadeiro, ele foi checked, ele vai então enviar, tá? Duplicate, ele envia esse cara e mais um duplicate, ele envia o outro cara. Se ele tiver checked, então eu apertei ele. Se ele tiver checked, significa que eu quero ligar o sistema automático. Se não, M, eu quero o sistema manual. Então, quando eu clicar lá no nosso design aqui, quando eu clicar nesse cara e fizer isso aqui, ele ficar selecionado, ele ficar checked, né? Porque aqui ele não está checked, ó. Agora ele está checked, ó. Quando ele ficar checked desse jeito, significa que assim, ele estava assim. Aí eu clico nele. Então eu cliquei, ele mudou e mudou para checked. Então eu envio um L. Agora, se eu clicar nele e ele mudar para esse valor, é sinal que ele vai para o manual.
Então, foi isso que foi feito lá, tá bom? Foi isso que eu mudei lá. Eu fiz assim, vê se ele mudou. Aí eu vejo se ele está conectado. Se ele mudou para checked, manda um L. Se não, manda um M. E é isso, pessoal, tá? Isso aqui, ó, já gera o app para vocês. Vocês podem vir aqui agora, né? E connect, build, tem o build aqui. E você pode gerar um app e o QR Code para vocês, ou você vai salvar o app no seu computador. Ele vai compilar, tá? Ele vai ficar aqui um tempo. E quando ele termina de compilar, ele dá o link para você baixar o app. E aí você envia o app para o seu celular e instala. Ou você tem ali no caso o código o QR Code que vai ser um link para você baixar, tá bom? Então, pessoal, valeu, até mais. Esse é o vídeo nosso aí para vocês conseguirem fazer.